Oiê, você está ouvindo o Pode Desafiar. Eu sou a Gabriele e esse vídeo é sobre argumentação e como melhorá-la, dicas para argumentar em uma redação. Vamos lá? O que é o argumento? Trata-se do raciocínio que se utiliza para demonstrar ou comprovar uma posição ou para convencer outra pessoa daquilo que se afirma ou se nega. O argumento é a expressão, seja oral ou escrita, de um raciocínio. Permite justificar algo como sendo uma ação razoável com duas finalidades possíveis: persuadir outro sujeito para promover uma determinada ação ou transmitir o conteúdo com sentido de verdade, fomentando o entendimento. Exemplos: não pode defender uma ideia semelhante sem qualquer argumento. O argumento dado pelo gerente para explicar a decisão não convenceu uma única pessoa. Como melhorá-la? Primeiro, construa uma boa tese. Um dos principais pontos para entender como melhorar a argumentação na redação é a articulação dos argumentos em uma ideia central de posicionamento. Dessa maneira, é necessário ressaltar que uma boa tese deve ser construída. Esse mecanismo é responsável pelo ponto de vista que será defendido dentro do texto, no que se refere ao posicionamento. É interessante ressaltar que deve ser explicado no texto, de forma objetiva, o seu posicionamento sobre a problemática imposta. Segundo, faça citações. Outro ponto relevante para saber como melhorar a argumentação na redação é perceber como a estrutura argumentativa é montada no texto. No exemplo citado anteriormente, é perceptível o uso de citações para comprovar o posicionamento defendido na tese. Terceiro, utilize dados. Apesar de parecer complicado e ter muitos dados exatos de todos os temas possíveis para a redação, existem estratégias que podem ajudar a praticar como melhorar a argumentação na redação. Uma das principais formas de criar um conjunto de dados em umas redações é separar os temas por assunto. Isso vai ajudar a selecionar dados importantes para utilizar em redações com temáticas relacionadas aos assuntos pesquisados. No entanto, deve-se tomar cuidado com a articulação. Esses dados nos textos, pois as construções devem fazer sentido, além de apontar fontes dos dados. Sendo assim, nem sempre dados no mesmo assunto cabem a qualquer argumento. É imperceptível que haja relação dado apresentado com o ponto de vista defendido. Quarto, utilize exemplos conhecidos. A utilização de exemplos conhecidos também é algo interessante para confirmar o que está sendo dito e melhorar o repertório sociocultural. Sendo assim, é outra forma de aprender como melhorar a argumentação na redação. Quinto, faça críticas à realidade. No que diz respeito às críticas, é essencial que haja uma noção da realidade referente ao tema que será discorrido. Mas como melhorar a argumentação usando críticas? A fim de criar argumentos consistentes, sempre existe a necessidade de criticar, de forma coerente, algum ponto na realidade sobre o assunto abordado. Assim, você mostra ao leitor que há diferentes pontos de vista a serem observados e deixa seu posicionamento explícito. Sexto, dê a sua opinião e mostre seu posicionamento. Apesar de já ter sido ressaltado algumas vezes, esse tópico é muito importante, pois é uma das principais maneiras de saber como melhorar a argumentação na redação. Como na tese, a opinião é o objetivo central do texto argumentativo. Nesse tipo de escrita, você deve deixar bem explícito o que está sendo defendido, com base na sua opinião sobre o tema e posicionamento que pretende tomar. Mas lembre-se, nada de utilizar estruturas na primeira pessoa como eu acho, eu penso e na minha opinião. Essas expressões podem descredibilizar seus argumentos e prejudicar na sua argumentação. Sétimo, selecione argumentos mais fortes. Em meio a muitas formas de explicar o mesmo fato, é interessante que você exponha seus argumentos da forma mais simples e impactante possível. Isso pode ajudar a criar uma hierarquia nos seus parágrafos, ajudando o leitor a poder selecionar melhor as informações que está lendo. Por meio dessa estratégia, você pode melhorar sua nota no Enem, pois quanto bem mais organizados estiverem seus argumentos, mais a leitura será fluida e haverá progressão. Também é interessante optar por utilizar informações impactantes, pois o leitor ficará surpreso com frases como pode causar morte do que pode causar doenças. Mas lembre-se, nada de exageros, o uso de hipérboles ou sentimentalismos podem ser penalizados. Oitavo, não invente informações. Por último, temos uma dica que é essencial para aprender como melhorar a argumentação. Não invente informações. Se na hora da prova de redação você não tiver nenhum argumento em mente, não é possível para inventar referências, pois isso pode ser grande penalização.
principalmente no que diz respeito às competências do Enem. Caso seja necessário, você pode tentar se lembrar dos posts que leu, situações, histórias ou até cotidianas, mas que sejam reais e conhecidas, para citar o seu texto. Dicas para argumentar na redação. Primeiro, crie um bom repertório. Segundo, baseie seus argumentos em análises reais e críticas. Terceiro, não seja vago nem generalize. Quarto, organize seus argumentos e elenque os mais importantes. Quinto, conte com a ajuda dos melhores professores na redação do país. Esse foi o Pode Desafiar de hoje. Espero muito que tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Eu sou a Gabriele e vou ficando por aqui. Tchau!